Uma descida na taxa do IRC faria com que a economia crescesse, mas implicaria compensar as quebras de receitas. As conclusões são de um estudo publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que especialistas testaram um cenário de descida da taxa do imposto em 7,5 pontos percentuais. O resultado levaria a um aumento do PIB em 1,44% em 2 anos e, por consequência, a uma melhoria substancial dos salários e do consumo. No entanto, os economistas explicam que esta medida teria sempre um impacto negativo no saldo orçamental, que deverá ser compensada com outras soluções, como, por exemplo, impostos sobre o consumo. Relembro que o programa do Governo apresentava uma proposta de redução da taxa geral do IRC de 21% para 15% em 3 anos. E já está connosco o economista Pedro Brinca, também coordenador deste estudo. Pedro, muito boa tarde. Boa tarde. Que modelo, que análise foi feita pelos especialistas para que se apresentasse este número de 7,5? Bem, em primeiro lugar, o estudo tem uma caracterização histórica e uma contextualização internacional da evolução das taxas do IRC desde que o imposto foi criado em 1989 até aos dias de hoje. Depois falaste, como referiste, temos uma modelização, uma representação abstrata, daquilo que é a economia portuguesa, para tentarmos perceber o que é que alterações a este imposto poderiam implicar. A metodologia usada é a mesma metodologia que a Comissão Europeia pede aos Estados-membros que usem para reportar o impacto económico, que toda a legislação que tem impacto orçamental e que é aprovada em Assembleia da República tem que ser avaliada e ser feito um estudo de impacto económico e ser enviado para Bruxelas, por isso a metodologia é similar. E a última parte do estudo é um benchmark daquilo que são as melhores práticas de produção legislativa na área fiscal a nível internacional e algumas recomendações em termos de alterações orgânicas ou institucionais que melhorem a tal qualidade de produção legislativa, porque estamos a falar de um período de 89 até hoje, ou até 2021, que é quando acaba o estudo, estamos a falar de mais de 1.350 alterações substantivas àquilo que é o IRC. E obviamente que esta instabilidade legislativa não é boa para a economia, não é boa para ninguém, e nesse sentido algumas das propostas que são feitas são precisamente no sentido de combater essa instabilidade legislativa. O estudo aponta precisamente para esses aspectos mais positivos, mas há também aqui aspectos negativos no que diz respeito ao impacto do saldo orçamental, ou seja, na receita pública. Isto obrigaria a que fossem implementados outros impostos. Nesse sentido, não há aqui um aspecto negativo, uma consequência não tão positiva para os portugueses, ou seja, para o consumidor? Bem, em primeiro lugar, nós fizemos várias experiências de redução do IRC e em todas as experiências que estão no estudo, em todas elas, o impacto orçamental é nulo, no sentido que em todas as simulações já estão nessas simulações metidas as medidas de compensação orçamental. E nós fizemos diferentes medidas de compensação orçamental consoante os diferentes instrumentos de política orçamental que estão ao dispor do Governo. Seja imposto sobre consumo, como foi referido na peça, mas também o IRS, ou se quisermos, cortes nas transferências, ou se quisermos, diminuição do consumo público. A equipa de investigação é completamente agnóstica relativamente ao qual é que deve ser a ferramenta de compensação. Duas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, porque essa é uma decisão que é eminentemente política e terá fortes efeitos redistributivos, que aí é um pouco fora do âmbito. E em segundo lugar, também porque aquilo que nós mostramos, lá está, é uma redução de IRC para as diferentes maneiras de compensar orçamentalmente a descida do IRC, sem que isso tenha um impacto negativo, ou melhor, se quisermos, mantendo as contas certas. Nesse caso, a questão do IRC diretamente ligada às empresas faria aqui, como diz o estudo, um aumento do PIB, porque também provocaria uma maior atratividade por parte das empresas, não só as portuguesas, mas também estrangeiras, investirem no país. Sim, sem dúvida. Aliás, esse é um dos canais primordiais, Sim. Que é precisamente a questão de que um IRC mais baixo incentiva o investimento nas empresas. O investimento nas empresas aumenta a capacidade dos trabalhadores de realizar valor acrescentado. Uma empresa com computadores para os trabalhadores vão conseguir fazer coisas que não faziam se não tivessem os computadores. Para usar aqui um exemplo muito básico e meramente ilustrativo. Mas essa é a ideia. E obviamente que criando mais valor acrescentado, obviamente que parte desse valor acrescentado vai para os trabalhadores, sob a forma de ordenados, aliás, como já é hoje. O valor acrescentado das empresas, que é criado, é distribuído por entre os proprietários das empresas e os trabalhadores, de acordo com as contas nacionais,
diferindo da maneira como se mede, pode ser um bocadinho a mais de 50% para cada um bocadinho a menos, mas não fugirá muito desta regra, e é isso que acreditamos que poderia acontecer se houvesse esta descida do IRC. Sim. Pedro, um dos objetivos do Governo apresentado no programa é precisamente a descida do IRC. Perante este estudo de especialistas, acredita que poderá ser utilizado como arremesso, como argumento para a oposição, para o Governo poder aplicar em políticas públicas? Bem, duas coisas sobre isso. A primeira é que espero bem que inspire realmente os decisores de política, porque as decisões de política devem ser precisamente fundamentadas em estudos rigorosos, académicos e independentes, como é óbvio, como foi o caso deste, que possam antecipar o que é que pode acontecer em função de determinadas decisões de políticas públicas, neste caso decisões precisamente sobre o IRC. Pedro Brica, muito obrigado. Obrigado.